Você sabia que, segundo a ONU, 30% dos alimentos do planeta vão para o lixo desde o momento que eles começaram a ser produzidos até quando chegam na sua casa, até no seu prato, até o seu desperdício? Você sabia disso? Desde que o alimento começa a ser produzido até o momento que ele vai para distribuição, ele passa pelo mercado, passa pela feira, por todo o processo, chega na sua casa, ele é cozido, ele depois vai para o seu prato, você come e depois você joga fora. Todo esse processo, você está participando e jogando alimentos fora. Será que não tem como a gente esvaziar esse lixo e fazer com que esses alimentos cheguem no que realmente precisa? Nos últimos vídeos, a gente viu os gráficos de setores, né? Eles podem ser representados com uma circunferência e ser cortados. Hoje, a gente vai ver os gráficos de coluna. Segundo o gráfico de coluna, a gente pode colocar as informações que a gente tem nesse formato aqui. São informações de naturezas diferentes sobre o mesmo assunto e a gente consegue colocar agrupadinho no mesmo gráfico. Neste lado aqui, a gente está colocando a porcentagem. E nesse lado aqui, a gente coloca os itens que queremos falar. Nós estamos falando dos alimentos que são desperdiçados. Então, que alimentos são esses, né? Que a gente desperdiça. 30% dos alimentos que a gente desperdiça são cereais, 30% dos alimentos são peixe, 45% frutas, saladas e batatas, carne de boi, legumes, 20% igual a carne de boi, 20% também de laticínios. A gente vê que a gente tem porcentagens diferentes. Essas porcentagens somadas não totalizam 100%, porque na verdade, elas não podem ser somadas. A gente consegue colocar as porcentagens em paralelo a esta coluna aqui. Então, ó, 30% tá aqui um pouquinho acima de 25%, tá vendo? Aqui, ó, 30% acima de 25%, 45%. Quase chegando nos 50%. 20% abaixo dos 25%. Então, esse é um gráfico interessante para a gente usar quando a gente quer expressar diversos dados diferentes sobre o mesmo assunto, mas que a gente não consegue agrupar num gráfico de pizza, ok? E aí a gente usa o gráfico de colunas. Vamos ver mais porcentagens e gráficos sobre o assunto? Onde está o desperdício de alimentos no Brasil? 10% está na colheita, 50% está no transporte ou manuseio, 30% está nas centrais de abastecimento, como os mercados, Ceasa, e 10% nos supermercados e na casa dos consumidores. Essa foto da fonte Abras mostra diversos tipos de gráficos que a gente pode usar referentes a esse assunto do alimento que vai para o lixo. Então, você consegue ver bem aqui no meio um gráfico de coluna e aqui em cima você consegue ver um gráfico de linha, que é parecido com o gráfico de coluna, só que a gente chama ele de linha porque ele é deitado, né? Ao invés de ser em pezinho, ao invés de ser na vertical, ele é na horizontal. Esse gráficozinho aqui, a gente chama ele gráfico de pico, né? Que tá vendo que tem um pico aqui de 2,23? Ele é um gráfico de pico. Vamos ler sobre esse assunto? Evolução do índice de perdas sobre o faturamento bruto no varejo. 7,11 bilhões foi o montante que os supermercados brasileiros perderam com o desperdício em 2016. Desperdício de quê? De comida. Aqui, ainda em 2016, ele fala em que departamentos dos supermercados houve mais desperdício de alimento. Cada dado desse representa a quantidade em porcentagem de onde as comidas foram desperdiçadas. Aqui é o tipo de alimento que foi desperdiçado, ó. Aqui a gente está vendo que na fazenda, do total produzido, 35% perdido foi de alface, 20% de abobrinha, 10% de batata, 20% de beterraba, 30% de cenoura, 35% de couve-flor, 20% de pimentão e 10% de tomate. Esse foi um gráfico de coluna. Aqui outro gráfico de linha, ó. O que pensa o consumidor, né? Como ele
escolhe as frutas. Será que essa forma de escolher também não interfere nesse desperdício? Então, ó, 85% escolhe pela aparência, 74% sobre frescor, 68% pelo preço, 38% pela cor, 23% pelo tamanho, 23% por ser da estação, né? Será que aquela fruta costuma nascer naquela época, e 13% no formato. E para os produtos industrializados, 81% escolhe pelo preço, 76% pela validade, 50% pela marca, 38% pelo tamanho da embalagem e 16% pelo tipo de embalagem. Então, todos esses gráficos são gráficos que a gente pode representar o estudo dos gráficos. A pergunta desafio que eu quero fazer para vocês hoje é: será que se você colocar menos comida no seu prato, isso vai ajudar? Você pode colocar um pouco menos no primeiro momento que você vai comer, e aí se você continuar com fome, você bota mais um pouquinho no prato. Essa é uma das ideias. Mas e aí? Você tem alguma ideia que você pode pensar sobre o assunto de ajudar a gente a desperdiçar menos comida? Quantas pessoas no mundo a gente pode alimentar com a comida que a gente joga fora?